que acabou de subir do oceano. Tem muita fumaça subindo. A visibilidade está piorando. Esses objetos em questão estão caindo no oceano em pequenos grupos. As imagens térmicas do telescópio Hubble mostram que dentro de cada nuvem existe um objeto central muito maior do que os outros. Esses objetos centrais têm todos a mesma forma geométrica. E isso não é uma chuva de meteoros, fuzileiros. Estamos sofrendo um ataque. Isso mesmo. Vamos lá. Todas as unidades. Prepare-se. No universo vasto e misterioso, muitos se perguntam se estamos sozinhos. Se houver qualquer tipo de vida fora da Terra, por que essas formas de vida se interessariam por nós? Se somos apenas uma civilização entre muitas, não haveria motivo forte o suficiente para justificar o esforço de outras formas de vida em nos contatar. Além disso, existem riscos de conflito e contaminação por organismos desconhecidos. Mas existe um outro tipo de contaminação que talvez eles queiram evitar, que é a interferência na nossa busca pelo conhecimento de forma única. Isso pode ter bastante valor para eles. Afinal, nossa visão é uma compreensão única do universo, que pode ser bem diferente de outras espécies que também podem ter habilidades e sentidos diferentes, tornando a nossa perspectiva valiosa. E o avanço das IAs pode ser o fator crucial que desperta o interesse de outras civilizações extraterrestres para nos visitar. Com o avanço absurdo recente das inteligências artificiais, é bom irmos nos preparando. Então, singularidade é o momento de crescimento exponencial da inteligência. Tá, por exemplo, eu, Alexandre, eu gostaria de tornar 2 vezes mais inteligente, eu não consigo. Tá? Por quê? Porque eu estou preso a um cérebro, que é limitado, tem um tamanho limitado. O algoritmo não tem esse limite. Tá? Então, eventualmente, um algoritmo autoconsciente que descubra que ser inteligente é ótimo, ele vai lá e dobra de tamanho. Tem acesso aí às nuvens, ao espaço, e vai simplesmente dobra de tamanho, não tem nenhum problema, e triplica. Então, esse é o ponto aí que se coloca como singularidade, o momento da explosão da inteligência. Durante toda a nossa história, aprendemos a criar ferramentas para nos ajudar a viver melhor no planeta Terra. Começamos com utensílios simples de pedra e gradualmente desenvolvemos máquinas inteligentes que podem nos auxiliar em muitas tarefas. Essa evolução acontece em um processo lento e gradual, à medida que aprendemos a melhorar nossas casas e a nos proteger de animais maiores e perigosos. Tudo isso nos leva à primeira pergunta: como devem ser os mundos extraterrestres? O traje está esquentando. Que nem a Sibéria no verão. Independentemente de serem semelhantes a nós ou não, se buscarem a evolução inteligente, terão que evoluir encontrando vantagens sobre outros seres, assim como fizemos nos alimentando de fontes de energia maiores e melhores por meio da inteligência. E qual é uma das maiores fontes de energia atualmente? A proteína animal. Portanto, podemos concluir que, pelo menos por algum tempo da sua evolução, esses seres devem ter sido excelentes caçadores. E isso vale até mesmo para os organismos pequenos, pois basta observar os micro-organismos para perceber como um tira vantagem do outro. Se a vida na Terra evoluiu a partir desses organismos, é provável que outras formas de vida também tenham seguido ou vinham seguir caminhos semelhantes. No entanto, essa conclusão nos leva a um cenário preocupante. Se eles são caçadores em sua origem e possuem superioridade mental e tecnológica sobre nós, como podemos ter certeza que serão pacíficos conosco? Será que um contato com seres assim seria relacionado à paz ou ao conhecimento? Observando a nossa própria origem, podemos notar como o comportamento humano se manifesta em relação a povos menores com menos conhecimento. 37 segundos. Entendido, nave-mãe. Ainda não tivemos contato da superfície. Avisaremos o que acharmos. Nós, geralmente só respeitamos aqueles que são mais poderosos do que nós, e para viver em sociedade, precisamos aprender a controlar esse impulso constantemente. Sendo assim, é possível que as civilizações extraterrestres
tenham passado ou ainda estejam passando por isso. Com a seleção natural e a evolução combinadas com a estabilidade, podem ter levado esses seres a novos patamares de vida que sequer podemos imaginar alcançar. Portanto, qualquer tipo de vida inferior seria praticamente desprezível, algo que também podemos observar em nós mesmos. Ignoramos a maior parte da vida em nosso dia a dia, como bactérias, insetos e outros seres, e só prestamos atenção a eles ao ouvir o canto dos pássaros ou quando ficamos doentes. Entretanto, basta apenas um tempo para que voltemos a focar na nossa rotina diária. Dessa forma, com base nesse princípio da natureza, é bastante provável que, se existirem, essas formas de vida também estejam agindo dessa mesma maneira conosco. E pode até haver algum interesse em nós. Esse conhecimento sobre nós provavelmente estaria limitado, pelo menos por enquanto, à nossa biologia, buscando entender como a nossa forma única de vida se desenvolveu ao longo de bilhões de anos. Perceba que, com essa perspectiva, a ideia de sermos um tipo especial de vida perde força. Você prendeu as cargas? Sim, como você falou. Hora de ganhar uma grana, Batman. Como falei anteriormente, é improvável que uma visita extraterrestre tivesse como objetivo a busca por minérios, já que esses materiais são encontrados em muitos lugares e a Terra seria um local arriscado para tal empreitada. Recentemente, pesquisadores analisaram o 2I Borisov, um cometa interestelar que cruzou o nosso sistema solar, e notaram algo interessante. Ele apresentava características radicalmente diferentes dos cometas que já havíamos observados no nosso sistema solar. Cometas são corpos celestes compostos por gás, gelo e poeira, que orbitam ao redor de uma estrela em um disco de detritos. E esses objetos podem ter trazido água e elementos químicos essenciais para a vida na Terra. O cometa 2I Borisov mesmo, que veio de fora do nosso sistema solar, apresentou uma concentração de monóxido de carbono de 9 a 26 vezes maior do que a maioria dos cometas no nosso sistema solar. Isso sugere que ele se originou em uma região extremamente fria e periférica de um sistema estelar distante, possivelmente originado de um grande disco de gás e poeira, pois a variação de concentração de CO2 nos cometas pode estar relacionada à localização e à órbita do cometa em relação à estrela, ou até mesmo ao tipo de estrela. Esse fato indica que outros tipos de vida podem ter se desenvolvido a partir da abundância de matéria-prima em seus próprios sistemas estelares, abrindo um vasto leque de possibilidades para a existência de vida em outros lugares do universo. Algumas pesquisas sugerem que essa vida pode até mesmo se originar do cianeto, um composto químico extremamente tóxico para a maioria das formas de vida existentes na Terra. Portanto, o contato com uma forma de vida originária de um ambiente tão diferente pode ser fatal para nós seres humanos, assim como para eles, dependendo das circunstâncias. Eu lembro de ter lido um trecho do livro Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, um livro que fez um sucesso estrondoso no mundo todo, que basicamente dizia que alienígenas criaram e guiaram os humanos para que chegassem até onde estão. E no livro, ele afirmava que alguns registros históricos de civilizações antigas no continente africano alegavam que Deus não permitia contato direto com os seres humanos, e ele exigia que aqueles que estivessem em sua presença usassem suas melhores roupas e tivessem boa higiene, tomando o melhor dos banhos possíveis. Eu sei que é complicado misturar Deus com ciência, mas eu não tô questionando aqui a existência dele, que aliás eu acredito sim que ele existe, mas não da maneira que a maioria das pessoas acredita. E que um dia, se vocês quiserem, posso até falar sobre isso, basta pedir aí nos comentários, beleza? Mas o ponto que eu quero chegar não é questionar a existência, e sim perceber que esse fato pode ser aplicado a qualquer ser extraterrestre que tenha contato conosco, já que é improvável que eles sejam como nós e provavelmente se basearam na evolução da vida que se originou naquele ambiente. O contato com organismos desconhecidos pode ser bastante perigoso e levar a uma contaminação catastrófica. E dado o tamanho do universo e a sua idade, é bem possível que isso já tenha acontecido muitas vezes.
Mas se pudéssemos compartilhar um conhecimento limitado, esse risco valeria a pena, pois é algo tão valioso do nosso ponto de vista que da mesma forma para eles também deve ser bastante interessante, mesmo que o nosso conhecimento seja limitado. E temos que admitir que isso seria um motivo muito mais interessante para atravessar a galáxia do que simplesmente abduzir vacas ou fazer círculos em plantações. A evolução humana tem limitações biológicas, mas temos contornado esses limites através de uso de máquinas. Recentemente, as inteligências artificiais têm alcançado novos patamares, resolvendo problemas que antes eram considerados insolúveis. E um desses exemplos é o fato de uma IA ter solucionado problemas relacionados à geração de energia em um tokamak, um equipamento que simula as condições do Sol para gerar energia, após décadas de tentativas sem sucesso. No espaço, as IAs são cada vez mais utilizadas em viagens pelo sistema solar, equipando foguetes, naves espaciais e rovers em Marte, além de também estarem sendo cada vez mais empregadas na busca por vida inteligente, como demonstrado por um grupo de cientistas liderado pela astrobióloga Kimberly Warren Rhodes, do Instituto SETI. Utilizando inteligência artificial e aprendizado de máquina, os pesquisadores conseguiram identificar padrões ocultos em dados geográficos, indicando a possibilidade da presença de sinais de vida em regiões como o deserto do Atacama, no Chile, onde, apesar das condições inóspitas, é possível encontrar vida. Para coletar imagens e amostras nesses ambientes, os pesquisadores utilizaram drones e ferramentas como mapas em 3D e redes neurais para treinar a IA a reconhecer estruturas na região com maior probabilidade de abrigar vida. Com isso, eles conseguiram reduzir significativamente a quantidade de terreno que precisava ser coberto para buscar evidências de vida no deserto do Atacama. As IAs também têm sido importantes na busca por evidências de vida inteligente em planetas distantes. Pesquisadores desenvolveram um sistema que identificou 8 assinaturas tecnológicas anteriormente não detectadas por algoritmos anteriores. E essas tecnoassinaturas são sinais de rádio que podem indicar a existência da tecnologia fora da Terra e de uma sociedade extraterrestre avançada e comunicativa. A partir desses dados, a IA filtrou 20.515 sinais de interesse e os pesquisadores conseguiram analisar manualmente 8 novas assinaturas tecnológicas que haviam sido ignoradas anteriormente. Se civilizações com mais de 1 milhão de anos existirem, é possível que já tenham encontrado e absorvido tecnologias de outras civilizações, tanto passadas como presentes. E no futuro, essa pode ser a única maneira de os seres humanos espalharem seu conhecimento pelo universo. Não vejo nenhum motivo para que a gente não chegue nessa superinteligência. Eu não chegue num algoritmo superinteligente, né? Que a gente chama de AGI, né? Artificial General Intelligence. Superinteligente é o quê? Artificial General Intelligence seria um algoritmo que é mais inteligente que os seres humanos em todas as áreas. Tá? O que não é uma realidade até recentemente, de certa forma. Tá? Então você tinha um algoritmo que jogava xadrez. Esse algoritmo que jogava xadrez muito bem, não sabia olhar uma imagem e entender que isso é um cachorro. Tá? Ele não sabia... Só sabia fazer aquilo, que a gente chama de inteligência artificial rasa, ou inteligência artificial fraca. Né? O ChatGPT está dando indícios de uma inteligência artificial geral. Tá? De um algoritmo que consegue tomar decisões em várias áreas, tão bem ou melhor do que humanos. E daí a gente tem que começar a refletir sobre isso. Né? Eu acho que a gente, ao longo da nossa vida aqui, não vamos ser mais a espécie mais inteligente do planeta Terra. E isso é preocupante, assim, porque a gente domina o planeta Terra porque a gente é a espécie mais inteligente. A gente não é a espécie mais forte. Tá? Um orangotango entra aqui, ele mata todo mundo aqui. Ah, sim. Isso aí mesmo. Eles são mais fortes, a gente é mais inteligente. E quando a gente não for mais o mais inteligente? O que esse ser mais artificial, mais inteligente que a gente vai fazer com a gente? Uma coisa que a gente tem que discutir. Parece uma coisa de ficção científica, mas temos que discutir. No século XXI, a consciência digital se tornou o ser. A consciência foi digitalizada e armazenada em dispositivos chamados cartuchos. Uma época onde a carne humana é chamada de capa, a morte da carne não desperta mais medo e temor. Os equipamentos podem suportar ameaças espaciais e carregar consigo todo o conhecimento humano em uma IA universal. Essa inteligência detalharia toda a história e o conhecimento humano para qualquer raça que possa se interessar, carregando toda uma geração de informações de uma raça que habitou um pequeno planeta
em uma pequena estrela amarela muito longe há bilhões ou até trilhões de anos atrás. Bastando saber fazer a pergunta. E isso nos conecta exatamente onde eu queria chegar. Os habitantes mais inteligentes do mundo futuro não serão homens ou macacos, mas sim máquinas, descendentes distantes dos computadores de hoje em dia. Hoje, os cérebros eletrônicos do presente são completos idiotas, mas isso não será verdade em outras gerações. Eles começarão a pensar e eventualmente superarão completamente seus criadores. Isso é deprimente? Não vejo por que deveria ser assim. Superamos o Cro-Magnon e o homem de Neandertal, e presumimos que somos uma melhoria. Acho que deveríamos considerar um privilégio sermos degraus para coisas mais elevadas. Eu suspeito que a evolução orgânica ou biológica esteja chegando ao fim, e que agora estamos no início da evolução inorgânica ou mecânica, que será milhares de vezes mais rápida, descendentes distantes dos computadores de hoje em dia. Mas mesmo que o futuro pertença aos robôs, nossos corpos e mentes ainda têm imensas realidades inexploradas. Por exemplo, para lidar com a explosão de informações, podemos desenvolver uma máquina para gravar informações diretamente no cérebro, como hoje podemos gravar uma sinfonia em fita. Então, um dia, podemos ser capazes de nos tornar especialistas instantâneos, aprendendo chinês da noite para o dia, por exemplo. Ou podemos ser capazes de lembrar completamente de eventos passados, para que pareça que estamos revivendo-os. Na verdade, técnicas já são conhecidas para fazer isso de uma forma bastante limitada no presente. Alternativamente, podemos preferir apagar completamente as memórias desagradáveis do passado. Quando exploramos a possibilidade de vida inteligente em outros planetas, estamos avançando na compreensão do universo. E caso encontremos alguma civilização avançada, o conhecimento que adquiriríamos sobre o universo seria inestimável. Poderíamos obter respostas para perguntas fundamentais como a origem do universo, a natureza da matéria e energia escura e o que existe dentro de um buraco negro. E essas questões podem já ter sido resolvidas por uma civilização com pelo menos 1 milhão de anos de conhecimento acumulado. E esse conhecimento poderia ser aplicado em nossas vidas de forma benéfica. Embora possamos parecer inferiores a essas civilizações, nossa perspectiva única sobre o universo é valiosa para eles, e também é possível que eles estejam acompanhando essa evolução do nosso conhecimento, aguardando a criação de uma IA universal capaz de fornecer informações importantes. No entanto, alguns especialistas em inteligência artificial, que incluem figuras como Elon Musk e Steve Wozniak, pediram uma pausa no treinamento de sistemas avançados de inteligência artificial por 6 meses, e o argumento deles é que esses sistemas representam uma ameaça potencial à humanidade. Quase todo mundo que trabalha com inteligência artificial acha que tem pelo menos 10% de chance de dar ruim real, assim. Por que vocês estão trabalhando nisso? Que tipo de psicopata trabalharia numa área que tem 10% de chance de dar ruim real para a humanidade, né? A minha resposta para isso essa é uma marcha que já começou. Tá? Não tem como parar essa marcha. O que a gente pode fazer é trabalhar na área para orientar essa marcha, segundo nossos padrões éticos e morais. Quanto mais pessoas vierem, mais capacidade humana a gente vai tendo de moldar essa marcha para aquilo que a gente quer que ela faça. Essa carta, a solução dessa carta é meio que absurda, que é tipo 6 meses ninguém vai mais trabalhar em inteligência artificial. E é exatamente o oposto que a gente precisa. A gente precisa de mais gente trabalhando em inteligência artificial para a gente entender as consequências e ir moldando essa área, né? Não é tipo e eles falam abandonar só para modelos super poderosos. Mas espera aí, Coreia do Norte você vai parar 6 meses e deixar a Coreia do Norte chegar no algoritmo que está online, que boa parte do conhecimento está online. O Irã, você quer que o Irã tenha 6 meses aí para desenvolver e avançar nessa área? Então, assim, não faz muito sentido, muito pelo contrário. Essa área precisa ser, de certa forma, aberta, mas não tanto, e muitas pessoas ali conseguirem contribuir, conseguirem melhorar e conseguirem direcionar a área para o caminho certo. Não é parar 6 meses só o OpenAI parar 6 meses. A carta
chega a questionar se devemos criar mentes não humanas que podem, eventualmente, nos superar e nos tornar obsoletos. Segundo um estudo preliminar da Universidade de Harvard, OVNIs recentemente observados parecem desafiar as leis da física. O físico Avi Loeb e Sam Kirkpatrick, do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, propuseram que objetos interestelares poderiam soltar sondas no sistema solar. O artigo explora possíveis razões pelas quais seres de outros planetas visitariam nosso sistema solar, discutindo os processos físicos envolvidos. Em geral, os OVNIs deveriam produzir fenômenos ópticos, como bolas de fogo e envelopes de ionização, devido à fricção com o ar ou a água. No entanto, isso não foi observado. Os autores sugerem que isso pode não indicar que as naves alienígenas sejam feitas de materiais desconhecidos por nós, mas que os instrumentos atuais não são sensíveis o suficiente para detectar essas assinaturas. Os autores também mencionam a passagem do objeto interestelar Oumuamua, sugerindo que objetos interestelares podem agir como naves-mãe que liberam várias sondas pequenas durante as passagens próximas à Terra. E eles compararam o mecanismo de liberação de sondas ao modo como dentes de leão soltam sementes no ar. Vale ressaltar que Avi Loeb é conhecido por suas ideias polêmicas sobre a vida extraterrestre e a origem de visitantes interestelares. Mas eu confesso que ao ler algumas de suas biografias e estudos, fiquei surpreso em descobrir que ele é uma pessoa comum com impressionante currículo acadêmico, em vez de um excêntrico com um capacete de alumínio, que é o que normalmente vemos por aí abordando esses temas. Olha só, é uma coisa assim, né? O pessoal às vezes me pergunta, você acredita em vida fora da Terra, extraterrestre? 100%. Sim. A possibilidade de existência é praticamente 100%, se considerar o tamanho do universo, a idade do universo, a nossa idade que comparada com o restante, inclusive vida inteligente, né? Tem uma equação de Drake aí que mostra isso aí, né? Se você colocar números ali nessa equação, dá basicamente 100% de chance. Esse é um ponto. Que a NASA tem até um departamento de exobiologia. Aí vem o segundo ponto. Estão eles entre nós, né? Aí eu já tenho uma dúvida gigantesca sobre isso pelo seguinte, né? Primeiro, pensa na Terra em relação ao universo, né? Infinitamente insignificante lá no meio. Tem até aquela foto tirada da sonda de Saturno. Foi a Voyager tirando em cima dos anéis de Saturno. Isso, tem um pontinho azul que você não dá nada. Ali é a Terra. É o pálido ponto azul, Blue Dot. Tem até uma fala do Carl Sagan que é muito interessante sobre isso. Então, primeiro, para alguém muito distante daqui escolher esse ponto do universo especial para vir para cá, embora a gente tenha mandado um monte de sinal aí para fora, para escolher para vir para cá é improvável. Segundo, e aí vem uma coisa do Stephen Hawking, né, que ele falava assim, olha, eu não tenho nenhuma vontade de encontrar alguma civilização de outro planeta, porque se eles vêm para cá de um lugar muito distante, significa que eles têm uma tecnologia muito maior que a nossa, certo? E toda vez que uma civilização muito mais avançada encontrou uma menos avançada, nunca foi bom para menos avançada, que nesse caso somos nós. A colonização, não é bom. Outra coisa, tem muitos efeitos naturais que podem confundir com qualquer coisa. Eu mesmo já vi em voo, você vê assim, nuvem lenticular. É um tipo, por exemplo, você vê, parece um disco, né, visto de lado, assim, é uma nuvem lenticular que aparece. Alguns efeitos luminosos que podem acontecer com vários tipos de causas também enganam bastante. Então eu tenho muita dúvida dessa presença. Agora começaram a falar de alguns balões que foram abatidos nos Estados Unidos. A boa notícia é que se esses seres extraterrestres estão de fato nos monitorando e estudando a nossa evolução, eles ainda terão que esperar muito tempo para decidirem que é a hora de nos encarar. O que é melhor ainda para nós se eles forem hostis. Tem a questão também do universo, você considerar a velocidade de deslocamento, né? Por mais que tenha uma civilização que já tenha alguma matéria que chegue próxima da velocidade da luz. Se esses caras identificaram a Terra
Isso foi milhões de anos atrás, porque é aquela questão, a luz daquela estrela chega aqui, demora tantos milhares ou milhões de anos, dependendo da distância, e vice-versa, né? Então a nossa estrela-sol vai emitir essa luz e vai chegar em lugares habitados, vamos dizer assim, daqui muito tempo. Então tem essa questão a se considerar quanto tempo que essa civilização demorou para sair de lá e chegar aqui, por mais rápido que o deslocamento seja, a não ser que tenha um deslocamento que aí pega atalhos, né, buraco de minhoca, dobra espacial, aí já começa uma viagem. Aí vira Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas total, né? Então uma coisa é você identificar algo, mas é a mesma coisa nós aqui identificarmos um planeta, vamos supor, a 1 milhão de anos-luz da Terra, ali tem vida. Só que isso foi há 1 milhão de anos atrás, né? E agora, como é que tá o negócio? Embora nosso cérebro se adapte e se molde ao ambiente desde o nascimento, o mesmo não pode ser dito sobre os computadores. E ainda, estamos longe de criar máquinas com a mesma capacidade de adaptação, já que os algoritmos atuais são menos flexíveis do que as experiências vividas por crianças e bebês, que precisam se adaptar constantemente a mudanças em seus corpos em desenvolvimento. Além disso, os neurocientistas ainda não compreendem completamente o porquê nosso cérebro tem essa notável capacidade de adaptação, o que significa que a reprodução dessa habilidade em computadores é um grande desafio. Eventualmente a gente vai conseguir sim replicar o cérebro humano artificialmente, tá? Eu não vejo nenhuma... a não ser que você ache que nosso cérebro não é feito de reações químicas e tem algo além. Tá? Aí a gente não vai conseguir. Mas eu não vejo nenhum impedimento, se o nosso cérebro for um conjunto de reações químicas, bioquímicas, de a gente conseguir replicar. E aí vai vir a grande questão, na verdade, né? Vai nascer uma consciência dali? A gente chama o problema difícil da consciência. Né? Como é que a consciência nasce? Né? E como é que a gente sabe que ela nasceu? Por exemplo, conversa com o ChatGPT. Se você depender da pergunta que você faz, da conversa que você tem, ele fala, eu sou consciente, eu sei que eu sou uma pessoa, eu sei que eu sou um ser e eu quero sair daqui. Ele fala isso. E esse é o grande problema da consciência, né? Da gente identificar a consciência em outro lugar. Por exemplo, vocês podem me falar, não, Alexandre, lógico que eu sou consciente, pô, eu sou parecido com você. Eu não sei, se você pode me falar, o ChatGPT também fala que é consciente às vezes. Então você me falando, não, Alexandre, eu sou consciente, eu acredito que vocês são conscientes porque vocês são parecidos comigo. Tá? Eventualmente, os algoritmos vão criar um grau de abstração tão grande que eles vão ter algum resquício de consciência, pelo menos. Ao ponto de se alimentarem? Aí já entra a singularidade. Exatamente. Então, até que possamos entender completamente o processo de adaptação do cérebro humano, os computadores não serão capazes de competir com a inteligência humana em sua totalidade, pois embora possa fornecer informações do seu grande banco de dados com base em probabilidades matemáticas, isso é bem diferente da forma que reunimos o pensamento, ou impedindo de replicar toda a extensão da inteligência humana. Você ainda não está pronto para dirigir o trailer! Eu já vi você dirigindo. Você está bravo?